Descubra as palavras mágicas que curam a alma e transformam seu sono em um sonho encantador. Na pequena vila de Luar do Lago, onde as águas refletiam as estrelas e as árvores contavam histórias ao vento, vivia Alice. Ela passava as noites inquietas, com o coração apertado e a mente cheia de preocupações. A serenidade do lago apenas tornava sua insônia mais dolorosa. A brisa fresca parecia sussurrar segredos que ela nunca entenderia. Como poderia alguém sonhar em meio a tanta inquietação? Certa vez, enquanto vagava pela loja de antiguidades da vovó Teresa, algo atraiu seu olhar. Era um diário antigo, em capa de couro desgastada, que exalava um perfume de mistério. A loja, cheia de relíquias esquecidas, parecia guardiã de 1000 histórias. Ao abrir o diário, Alice se deparou com palavras que brilhavam em uma caligrafia delicada. Eram promessas de cura e descanso. Um feitiço que prometia transformar sonhos em uma dança de estrelas. Intrigada, Alice hesitou. As palavras faziam-a sentir um frio na barriga e uma faísca de esperança ao mesmo tempo. E se funcionasse? Ela decidiu que valia a pena explorar. As páginas do diário a mergulharam em um mundo de coincidências mágicas. Ao recitar as frases encantadas, algo estranho começava a acontecer. Vizinhos solitários, antes invisíveis, se tornaram parte de sua vida. A velha Dona Clara, que costumava ficar em casa com seu gato mudo, começou a visitá-la. O tempo parecia vibrar e as conversas fluíam, como se fossem velhas amigas. Mas à medida que os sonhos começaram a se misturar com a realidade, Alice percebeu que a magia não era simples. Em uma noite, ao recitar uma das palavras mágicas, um grito cortou o ar. Seu coração disparou. As sombras dançaram à sua volta, fazendo-a sentir que algo maior estava em jogo. Os sonhos tornaram-se questões de vida ou morte. O que antes parecia um convite a um mundo encantado, agora se transformou em um jogo arriscado. Alice sentia o peso da responsabilidade. A mágica trazia à tona verdades sobre sua ancestralidade que ela nunca soubera. Descobriu segredos sobre sua família que se entrelaçavam com o lago, desvendando mistérios que foram esquecidos. A conexão com os vizinhos se aprofundava e a dor que a isolava começou a se dissipar. Mas cada encantamento tinha seu custo. Olhando para o lago sereno, cercada pela luz da lua, Alice se perguntava: o que realmente ofereciam aquelas palavras mágicas? E se houvesse um preço a pagar? Sua mente girava em um turbilhão de emoções. Ela queria paz, sonhar novamente. Mas a que custo? Enquanto as ondas quebravam suavemente na margem, um sentimento de expectativa e mistério a envolvia. O que mais aquelas águas profundas poderiam revelar? Sua jornada apenas começava. Ela estava prestes a descobrir verdades que mudariam não apenas a sua vida, mas a de toda a vila. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as ondas quebravam suavemente na margem, um calafrio percorreu a coluna de Alice. Suas mãos tremiam enquanto recitava mais uma vez as palavras mágicas do diário. Mas neste momento, algo no ar havia mudado. A brisa fresca agora carregava um cheiro adocicado, quase enjoativo, e as árvores pareciam sussurrar com uma urgência incomum. Foi então que, de repente, um grito rasgou a noite. Alice se virou.
o coração batendo acelerado. Dona Clara, a vizinha que costumava visitar suas noites, estava de pé na beira do lago com um olhar de horror. Seus olhos brilhavam à luz da lua, mas não havia serenidade ali. Um pânico indescritível se apoderava de sua expressão. Alice, você precisa parar de recitar essas palavras. Elas não são o que você pensa que são. Alice sentiu as palavras atravessarem sua mente como lâminas afiadas. O que Dona Clara queria dizer? Assustada, ela deu um passo em direção à mulher, mas a voz da velha ecoou como um trovão. Você não sabe, não faça isso. As ondas do lago pareciam se agitar com sua advertência. Subitamente, o mundo ao redor começou a tremer. O céu escureceu e nuvens pesadas se formaram, cobrindo a lua. As estrelas já não brilhavam mais. Uma sombra se arrastou na água, deslizando sob a superfície. Alice mal teve tempo de respirar quando uma figura emergiu do lago. Era uma mulher com olhos profundos e uma expressão carregada de dor. Ela parecia antiga, como se tivesse saído de um conto esquecido. Era a ancestral de Alice, a mesma que as palavras mágicas haviam despertado. Alice! Sua voz soou como um eco entre as árvores. Você não conheceu o preço da magia. A figura gesticulou e, de repente, Alice sentiu um puxão em seu coração. Uma dor lancinante. Recordações começaram a inundar sua mente. Segredos guardados, brigas familiares, histórias de traição. Tudo o que ela havia ignorado virou um turbilhão de imagens e sons. Dona Clara, pálida e trêmula, gritou. Ela é a guardiã do lago. Ela veio para reclamar o que pertence a ela. Alice ficou paralisada. As palavras mágicas começavam a fazer sentido, mas era um sentido perturbador. Sua magia tinha um custo. Mas o que poderia ser tão valioso a ponto de trazer essa mulher demoníaca de volta? Você deve escolher, Alice, a figura continuava, com uma voz que parecia esfriar a alma. Entregue-se ao lago ou liberte todos os que estão aprisionados por minha dor. As pulsões de terror e confusão se entrelaçaram no peito de Alice. Ela olhou para Dona Clara, os olhos cheios de lágrimas. O que isso significa? Seu sonho havia um preço. A vila está ligada ao lago. Você precisa escolher. A velha estava desesperada, e isso só aumentava a tensão. Os vizinhos começaram a aparecer, atraídos pelo drama. Estavam em um estado de alerta, sussurrando uns para os outros, os olhos fixos no lago, na sombra e na mulher que trazia à tona memórias e mistérios. Dias de paz, as noites sem sonhos poderiam ser tudo o que lhes restava. Mas Alice sabia, agora, que a escolha de seguir em frente não seria fácil. O que mais ela ainda não sabia? O que mais o lago guardava? Enquanto sua mente girava em busca de respostas, a mulher do lago sorriu, e a cena se tornou uma explosão de luz e sombras. E quando tudo parecia estar prestes a ser revelado, um raio cortou o céu. Cravando-se ao lado de Alice, um estrondo fez o chão tremer. Com um grito de desespero ainda ecoando no ar, ela sentiu a realidade ao seu redor se despedaçar. A verdadeira batalha apenas começava, e Alice sabia que o lago nunca seria apenas um lago novamente. Alice mal conseguia processar a cena diante dela. O céu se despedaçava com a fúria do temporal, e a mulher do lago olhava diretamente em sua alma. O que aquele grito de Dona Clara significava? O peso das palavras ecoava em sua mente, como se todas as verdades ocultas da vila estivessem prestes a serem reveladas. Então, do nada, uma explosão de luz iluminou o local. Um clarão ofuscante surgiu na superfície da água, desnudando uma verdade horrenda. E antes que Alice pudesse recuar, uma cortina de sombras fluiu do lago.
formando uma espécie de espelho que refletia não só o que estava na superfície, mas também imagens distorcidas de cada um ali presentes. Alice viu seu próprio reflexo, mas havia algo estranho. Sua imagem estava envolta em correntes. Depois, as visões mudaram. Ela viu Dona Clara, mas seu semblante parecia diferente, mais jovem, mais vibrante, com um brilho nos olhos que não era medo, mas pura determinação. Em um instante, a ligação que tinha com a velha mulher começou a se desfazer, como uma cena de filme que eram momentos de luz, risos com familiares, a celebração de antigas festas e um amor perdido que selou destinos. Olhando mais de perto, a conexão surgiu. A ancestral do lago não era apenas uma guardiã. Era uma sombra do passado de Dona Clara. Como assim? Alice pensou, seu coração disparando. Ela era a escolhida antes de você, Alice. Os olhos de Dona Clara estavam preenchidos de lágrimas e fúria ao mesmo tempo. Era uma verdade que tinha estado oculta sob camadas de segredos e mentiras. Eu fiz um pacto. Para proteger a vila, eu me entreguei ao lago. E agora você postulou a mesma troca. A revelação foi como um golpe. Alice sentiu um nó profundo na garganta. O que ela havia feito? A mulher do lago sorriu, agora com malícia, como se houvesse finalmente revelações que só aguardavam o momento certo. Dona Clara, você não podia ter feito isso. Alice balbuciou, a confusão a consumindo. A bravura da velha mulher agora parecia uma lâmina cortante. Ela havia escondido a verdade profunda por tanto tempo apenas para agora, no auge do desespero, expor tudo. Eu protegi meu filho, Alice. Sou eu a guardiã, e você está prestes a herdar esse fardo, ou ficará presa entre as correntes eternas do lago. As lágrimas de Dona Clara agora misturavam-se à chuva que caía, lavando, mas não apagando o peso da verdade. Alice olhou para a mulher do lago, e esta, de alguma forma, parecia se alimentar da dor e confusão, sorrindo de volta, um sorriso que não prometia serenidade, mas apenas novas correntes. As ondas agitavam-se ao redor e, a cada instante, a presença daquela mulher parecia se tornar mais ameaçador. Você precisa decidir, Alice. O grito de Dona Clara ecoou como um rugido. Libertá-la pode significar perder a mim e a você mesma. Ela era a guardiã, mas agora, no fim de tudo, era a mãe que havia feito um pacto insano. Alice sentiu que a escolha que estava prestes a fazer moldaria não apenas o destino dela, mas de toda a vila. A chuva gritava e o lago murmurava segredos que estavam além de sua compreensão. Os vizinhos começaram a murmurar. A tensão era palpável. Alice olhou para a mulher de dor e uma luz começou a dançar em seu olhar. O que mais eles não sabiam? O que mais sua ancestral havia escondido? Enquanto o turbilhão a envolvia, Alice teve um vislumbre de um futuro sombrio, mas também uma faísca de esperança. E a única coisa que sabia era que tudo o que acreditava ser verdade estava prestes a mudar dramaticamente. Libertar ou sacrificar, pensou, a dúvida corroendo sua sanidade, e assim ela esperava a inevitável escolha que selaria a vida de todos os envolvidos. O peso das correntes do lago estava começando a se tornar a própria essência de sua identidade, e Alice se perguntou se conseguiria destruir essa conexão que a envolvia antes que fosse tarde demais. Alice olhou para a mulher do lago, seu coração acelerado. A pressão estava insuportável. Ela imaginava a decisão diante dela, um abismo que poderia levá-la à salvação ou à ruína. Mas a tensão não durou muito. Com um rugido de trovão, o céu abriu-se e a chuva despejou-se como se o próprio mundo quisesse ensopar todo o drama. Então, algo extraordinário aconteceu. A água do lago começou a brilhar em uma tonalidade dourada,
ofuscando a escuridão que a cercava. Todos ficaram paralisados, hipnotizados pela luz intensa que emergia da superfície. O brilho formou um espelho que refletia não apenas o presente, mas também visões de um passado distante. Alice viu imagens de sua própria história, momentos que haviam ficado perdidos nas sombras de sua memória. Olhos de pessoas queridas, risos e lágrimas, e em meio a tudo isso, a figura de uma mulher com cabelos negros, com um olhar familiar. E então o choque. Aquela mulher tinha uma expressão que ela reconheceria em qualquer lugar. Era sua mãe, que havia desaparecido anos atrás. Alice, a voz da mulher do lago, soou agora como um eco distante. Ela foi a prometida, a verdadeira guardiã, e você a substituiu. Dona Clara pareceu engasgar. O que você está dizendo? Isso não é verdade. Sua voz, antes firme, agora tremia. Alice olhou para Dona Clara, buscando respostas. O tempo parecia estagnar. A velha mulher que sempre fora tão cheia de segredos, agora parecia uma sombra de seu passado. Corações eram quebrados, mas as peças da história estavam se montando. As imagens continuaram, e Alice viu sua mãe entrar na loja da vovó Teresa, rindo e conversando, parecendo tão viva. Ela a viu fazendo um pacto com a mulher do lago, uma troca que prometeu proteção para a vila, mas a um custo devastador. O coração de Alice disparava a cada nova revelação. Você não pode acreditar em tudo que vê, exclamou Dona Clara, mas havia uma fraqueza em sua voz. A verdade é mais complexa do que você pensa. A magia que você ativou não é um fardo, é um ciclo. E ela está manipulando você, assim como manipulou a mim. As palavras de Dona Clara cortaram Alice como uma faca. O que você sabe sobre ela? Que pacto foi feito? Por que a minha mãe desapareceu? Dona Clara hesitou, a expressão em seu rosto misturando desespero e determinação. Ela estava tentando salvar a vila de um destino pior. Eu não queria que você soubesse. Ser guardião não é um presente, é uma maldição. Uma onda de confusão atravessou Alice. As revelações vieram como tempestade, mas o que era verdade? A mulher do lago sorriu, um sorriso que era uma mistura de triunfo e tristeza. Agora você deve decidir. Libertar sua mãe pode significar perder a sua essência. O que quer? A verdade ou o sonho? Nessa hora, uma nova onda de energia explodiu, fazendo com que o lago começasse a agitar-se violentamente. E a superfície pirilampante virou um redemoinho de luz e sombras. A dor e a desconfiança entre aquela congregação tornaram-se palpáveis. Os vizinhos começaram a murmurar, chocados com as revelações. Olhares aterrorizados, murmúrios de incredulidade ecoavam ao redor. Libertar ou sacrificar Alice? A voz da mulher do lago estava mais forte, ensurdecedora. Faça sua escolha e sinta o peso da verdade. Você pode mudar tudo. Em um instante de lucidez, Alice percebeu que a mulher do lago estava ligada a cada um deles, especialmente a Dona Clara e a sua família. E antes que pudesse pensar em algo, os olhos de Dona Clara brilharam e, em um gesto desesperado, ela avançou em direção à superfície retorcida do lago. Não, não faça isso! Alice gritou, o horror estourando em sua garganta. Mas era tarde demais. Dona Clara foi tragada pela luz. E antes que a realidade pudesse se rearranjar, Alice viu seu próprio futuro em um universo distorcido. O reconhecimento apunhalou-a. A escolha que tanto temia se tornava inevitável. Uma verdade devastadora. O lago não era apenas um lugar. Era um labirinto de vidas perdidas e promessas quebradas. Você decidiu, Alice. A voz da mulher do lago ecoou, agora muito mais clara. Agora você terá que enfrentar o que isso realmente significa. As sombras começaram a se fechar e Alice ficou sozinha,
sentindo o peso de um legado que nunca procurou. Ela olhou para os rostos assustados dos vizinhos. Sua própria história em tumulto. O que estava acontecendo ali mudaria tudo. E quando a luz finalmente cessou, a única certeza que restava era que algo terrível estava prestes a ser revelado. E no silêncio que se seguiu, um novo capítulo estava prestes a começar, revelando que o verdadeiro desafio poderia ser a própria Alice. Alice mal conseguia processar a cena diante dela. O lago parecia um espelho do próprio caos em sua mente. Enquanto a figura da mulher do lago se tornava mais ameaçadora, o brilho dourado começou a desaparecer, dando lugar a um nevoeiro denso que pairava sobre a água. Dona Clara estava morta, e o grito dela ainda ecoava na cabeça de Alice. O desespero a envolvia como uma segunda pele e um frio na espinha a paralisava. De repente, um novo ruído irrompeu da escuridão. Era um som fraco, quase como um. Alice virou-se e viu uma pequena criança, uma menina que não conhecia, emergindo do nevoeiro. Seus cabelos loiros brilhavam sob a luz da lua, mas o que mais impressionou foi o olhar profundo e sábio que tinha, uma mistura de inocência e sabedoria. Você precisa ir, Alice. A voz dela cortou a tensão do ar, clara como o sino de uma igreja. Não é o que parece. O lago não pode ser confiável. Todos estavam paralisados, os vizinhos com expressões de choque. Alice sentiu o coração acelerar. Como uma criança podia ter tanta clareza em meio ao caos? Quem é você? O que sabe sobre isso? A dúvida brotou dentro dela, mas as palavras estavam disparadas com uma força que mal conseguia entender. A magia do lago é uma ilusão, e sua ancestral não é quem você pensa que é. A menininha caminhou determinada em direção a Alice, a voz firme. Ela te usou. A sua mãe, Alice, a sua mãe. As palavras da criança pesavam como chumbo. Alice ficou sem palavras, as lembranças do passado começando a se agitar como folhas ao vento. O que você sabe sobre minha mãe? O desespero a fez gritar, mas a criança apenas a encarava, os olhos fixos nela. A sua mãe fez um pacto, mas nós a libertamos. O murmúrio crescia entre os vizinhos, e a revelação da menina espalhou um silêncio profundo. Ela não se foi, Alice. Ela sempre esteve ligada a você, aguardando o momento certo para se libertar. O lago começou a ondular novamente, e a figura da mulher, que uma vez parecera tão forte, agora titubeava. Uma quebra de poder estava acontecendo, mas isso trouxe um preço. A mulher olhou para a menina, e a fúria em seus olhos se misturou com medo. Você não tem o direito de vir aqui. Vocês não sabem o que estão provocando. A tensão crescia, e uma onda de pânico se espalhou entre os vizinhos. A criança se virou para todos, um olhar de comando. Ela diz que sua mãe se foi, mas não é verdade. Ela está presa no lago, assim como eu. Essa é a escolha de vocês. Alice começou a sentir um nó na garganta. O que estava acontecendo? Um novo nível de vida se desdobrava diante dela, revelando segredos que ela nunca imaginou que existissem. Como pode saber disso? Quem é você? Ela precisava entender, mas cada palavra parecia uma barreira que a separava da verdade. Eu sou uma das muitas guardiãs que protegeram a vila, mas minha luz foi apagada. A voz da menina carregava um peso ancestral, mas a sua mãe, ela foi forte. Ela nos livrou, mas agora você precisa escolher. Libertar ou condenar? A luz do relâmpago iluminou a cena, fazendo o lago brilhar de forma sinistra por um momento, antes que tudo voltasse à escuridão. Os vizinhos começaram a murmurar, a confusão se instalando. As palavras da criança ressoaram como um alerta, fazendo com que cada um questionasse o que conhecia deste mundo. Então, como um rugido de tempestade, a mulher do lago olhou para Alice com um olhar que parecia capaz de cortar a alma. Você não sabe quem verdadeiramente está lutando com você, Alice.
E nesse instante, enquanto as sombras começaram a dançar em volta, um grito esganiçado rasgou a noite, vindo do próprio lago. Era um chamado desesperado. Então, tudo começou a se contorcer. E antes que Alice pudesse processar a magnitude da escolha que estava prestes a fazer, um vórtice de luz e escuridão se formou no centro do lago. Os rostos de cada um ali começaram a se distorcer. As memórias se misturando e Alice entendeu que o tempo estava se esgotando. A hora de B. O que você vai fazer? A menina encarava, o olhar profundo como o próprio abismo. E, enquanto Alice lutava contra uma onda de emoções, uma verdade aterradora despontou em sua mente. Aquela filha do lago, aquela criança brilhante, poderia ser a própria essência de sua própria mãe. E tudo o que acreditava sobre si mesma estava prestes a desmoronar em fragmentos. O lago agora murmurava, como se estivesse vivo. As correntes invisíveis da verdade prestes a quebrar. A escolha é sua, Alice. E em meio ao turbilhão, a sombra da mulher do lago se tornou quase grotesca. Teria alguma delas alguma vez dito a verdade? Alice estava paralisada. O lago girava diante dela, um turbilhão de luz e sombras. A voz da menina ecoava em sua mente, mas a figura da mulher do lago se tornava cada vez mais ameaçadora. Libertar ou condenar parecia um mantra aterrorizante. Mas naquele momento, algo mais começou a acontecer. Um leve tremor na terra fez todos estremecerem. Os olhos da criança brilhavam intensamente, como se estivesse absorvendo o poder do próprio lago. Você não deve confiar nela. E antes que Alice pudesse perguntar o que a menina sabia, a mulher do lago disparou um grito. Era um som angustiante, como se estivesse se despedaçando. Quando o grito ecoou, o céu, que antes estava escuro, se iluminou com relâmpagos. Os vizinhos recuaram, apavorados. A água do lago começou a ondular e então, de repente, um espelho de água cintilante surgiu, refletindo não apenas a cena, mas os rostos assustados de todos ali. Alice! A voz da mulher reverberou, mas não era uma voz de poder, era de desespero. Você não entende, é agora ou nunca. Então, algo inesperado aconteceu. A criança, aquela garotinha loira, se aproximou de Alice e, em um movimento rápido, tocou sua mão. Instantaneamente, flashes de memória atravessaram a mente de Alice. Ele viu momentos de sua infância, mas também viu visões de outras vidas, segredos da vila que nunca havia imaginado. E no meio disso, algo chocante. Sua mãe estava lá, viva, sorrindo, mas com a mesma tristeza nos olhos da mulher do lago. O quê? Alice ficou sem ar. Como você sabe? Mas a resposta veio em uma explosão de luz. O lago se abriu como um portal e a mulher emergiu, não mais como uma guardiã, mas como uma figura imponente, revelando o que estava escondido. Eu sou os sonhos e pesadelos deste lugar, Alice, e você é o meu legado. Os olhos de Dona Clara se arregalaram e um murmúrio percorreu a multidão. A verdade estava finalmente prestes a ser revelada. Ela não é apenas a sua ancestral. Ela é a própria essência da mágica que une todos aqui. Nesse momento, a conexão entre Alice e a mulher do lago tornou-se palpável, e a clareza de uma verdade devastadora tomou conta de todos. Você me usou! Alice gritou, o medo crescendo em seu peito. Você não pode ser quem eu pensei que era! A mulher do lago sorriu. Você sempre foi a escolhida, Alice, mas nunca aceitou. Agora você deve decidir: permanecer nessa vida cheia de incertezas ou se tornar parte de algo maior, algo que você fez parte desde o início. A garotinha franziu a testa, e Alice pôde sentir a angústia dela, um sopro gelado. Não acredite! Ela precisa de você, mas também quer te destruir.
A sua mãe não desapareceu. Ela se entregou para proteger a vila. Alice estava em choque. O poder do lago pulsava, ansioso por sua decisão. Justo quando pensava que não podia ser mais confusa, um vento uivante atravessou a cena, levando consigo o que parecia ser uma sombra. Então, tudo virou um vórtice de energia negativa. A raiva da mulher do lago se transformou em desespero, e a figura dela começou a mudar, como se estivesse se desfazendo em fumaça. Não, você não pode fazer isso. Ninguém pode sair. E antes que qualquer um pudesse respirar, a mulher desmoronou, revelando a verdade oculta. Ela não era só uma guardiã, ela era uma prisioneira, refém do próprio poder que tentava controlar. Alice, de repente, entendeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Os murmúrios dos vizinhos tornaram-se gritos de pânico. Agora, a luta não era apenas por ela, mas por todos ali. E a única pergunta que queimava em sua mente era: quem realmente era sua mãe? A enxurrada de revelações a paralisou, e uma única palavra ecoou em sua mente: liberdade. Mas que custo ela teria que pagar por isso? Enquanto o caos se instalava no lago, Alice percebeu que sua escolha determinaria o destino de todos. Uma nova realidade se desenrolava, e cada respiração a levava mais fundo nas correntes do destino. O lago girava diante de Alice como um pesadelo em tempo real, uma confusão de sombras e luzes que a deixava tonta. A voz da garotinha ainda reverberava em sua mente. A sua mãe não se foi. Antes que ela pudesse processar isso, a mulher do lago, agora quase desfeita, reuniu forças em um último esforço para controlar o caos. Vocês não entendem. Esta vila é minha. O grito da mulher cortou o ar, a raiva ecoando como um trovão ameaçador. A água se agitou, formando ondas que pareciam querer engolir tudo ao redor. Alice se viu sufocando sob aquele poder avassalador. E naquele instante, quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma explosão iluminou o céu. Raios cruzaram como garras e uma figura apareceu do céu. Era um homem, vestido de maneira estranha, flutuando sobre o lago. Ele tinha uma expressão intensa, mas seus olhos refletiam um desespero que ninguém jamais vira. Alice, a verdade não é o que ela diz. Ele gritou. A presença dele era como um furacão, desestabilizando a cena. Aquele lago, ele não é só água. As almas que você vê estão aprisionadas, sim, mas não da maneira que você imagina. O coração de Alice disparou. Quem é você? O medo a consumia, mas a força daquela presença era reconfortante. Eu sou Lucas. Venho de longe para libertar aqueles que acreditam no que não entendem. Ele voou em direção à mulher do lago, enfrentando seu poder. Você fez um pacto, e o preço foi mais alto do que você jamais poderia imaginar. Os vizinhos estavam em estado de choque, murmurando baixinho sobre o que estava acontecendo. A garotinha olhou para Alice com os olhos arregalados, mas não havia tempo para hesitações. Alice sentia que o tempo estava se esgotando. Liberte-os, Lucas. Você precisa, ela gritou, o desespero em sua voz reverberando pela noite. E então, como se uma corrente invisível a puxasse, Alice sentiu um novo poder emergindo dentro dela. A verdade da sua ancestralidade a envolveu como um cobertor pesado, mas ao mesmo tempo lhe deu força. Lucas olhou para ela, seu rosto se iluminando. Você pode ser a chave. Você é a filha da guardiã, a única capaz de quebrar esse ciclo. A mulher do lago soltou um rugido, um som que fez a água do lago borbulhar como se estivesse viva. Você não pode fazer isso. Alice, você não sabe o que está arriscando. A desesperança na voz dela era quase palpável. Todos têm seu preço, e agora você pagará o seu. Lucas retrucou, firme em sua determinação.
Com um movimento de suas mãos, ele fez surgir uma energia que dançava em volta da mulher do lago. Nesse momento, algo chocante aconteceu. O lago começou a brilhar com uma luz ofuscante e, de repente, as figuras aprisionadas dentro dele começaram a emergir. Entre elas, uma jovem mulher com cabelos negros e um sorriso familiar. Era a mãe de Alice. Ela parecia vibrante, mais viva do que Alice jamais a lembrara. Me desculpe, minha filha. A voz da mulher ecoou suavemente, desafiando toda a narrativa que Alice acreditava. Eu fiz o que fiz para proteger você. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você tá viva? As lágrimas escorriam pelo rosto de Alice, enquanto o pântano de angústia se revirava dentro dela. A sua escolha está diante de você, sua mãe disse, com um olhar que carregava uma imensidão de amor e arrependimento. Você pode me libertar, mas isso significará perder o laço que você tinha com essa vila. A verdade explodiu, e uma onda de confusão tomou conta de Alice. O que isso significa? Eles são suas correntes? Ela olhou para a mulher do lago, cujos contornos começaram a se desfazer à medida que a mãe de Alice se aproximava ainda mais. A intensidade cresceu, um peso incontrolável. Lucas, impotente, assistia ao giro do destino, sem saber como tudo se desdobraria. As vozes dos moradores ecoavam em sua mente como prensações de um julgamento coletivo. Libertar ou sacrificar? Enquanto a mulher do lago começava a desmoronar, a verdade se impôs. Não eram apenas vidas que estavam em jogo, mas toda a essência da vila. E a escolha que Alice tinha que fazer era mais do que pessoal. Era um vinho. O tempo parecia parar. Qualquer movimento poderia mudar tudo. O que Alice faria a seguir? O que realmente significava libertar ou condenar? Enquanto as duas figuras pareciam se misturar em uma briga silenciosa, a única certeza que sobrava era que a resposta a essas perguntas mudaria o destino de todos. Alice estava paralisada. O lago girava diante dela como um pesadelo em tempo real, uma confusão de sombras e luzes que a deixava tonta. A voz da garotinha ainda reverberava em sua mente. A sua mãe não se foi. Antes que ela pudesse processar isso, a mulher do lago, agora quase desfeita, reuniu forças em um último esforço para controlar o caos. Vocês não entendem. Esta vila é minha. O grito da mulher cortou o ar, a raiva ecoando como um trovão ameaçador. A água se agitou, formando ondas que pareciam querer engolir tudo ao seu redor. Alice se viu sufocando sob aquele poder avassalador. Então, naquele instante, uma explosão iluminou o céu. Raios cruzaram como garras, e uma figura apareceu flutuando sobre o lago. Era um homem, seu olhar intenso, refletindo um desespero que ninguém jamais vira. Alice, a verdade não é o que ela diz, ele gritou. Sua presença era como um furacão, desestabilizando tudo. Aquele lago, ele não é só água. As almas que você vê estão aprisionadas, sim, mas não da maneira que você imagina. O coração de Alice disparou. Quem é você? O medo a consumia, mas a força daquela presença era reconfortante. Eu sou Lucas. Venho de longe para libertar aqueles que acreditam no que não entendem. Ele voou em direção à mulher do lago, confrontando seu poder. Você fez um pacto, e o preço foi mais alto do que você jamais poderia imaginar. Os vizinhos estavam em estado de choque, os murmúrios entre eles crescendo como um murmúrio coletivo, com olhos arregalados diante de tanta revelação. A garotinha olhou para Alice, sua face concentrada, enquanto a mulher do lago soltava um mugido de fúria. Você não pode deixá-los escapar.
E ali, diante de todos, algo inesperado ocorreu. O lago começou a brilhar não apenas em luz radiante, mas numa cor profunda e pulsante que parecia invadir cada canto do espaço. Então, de repente, uma onda negra espessa emergiu da água, girando e se contorcendo como uma serpente. Alice ficou paralisada. Na verdade, Alice, essa mulher não é só uma guardiã. Lucas gritou, sua voz firme contra a agitação. Ela é a fonte do mal que ecoa por esta vila. Sua mãe fez o pacto. Mas não foi só para proteger. Foi para condenar. Um silêncio mortal tomou conta, cortado apenas pelo som da água borbulhante. Alice sentiu o coração na garganta. Da mulher do lago começou a se agitar, sua forma agora revelando não só dor, mas uma essência cruel. Você não sabe o que diz, Lucas. Isso é uma mentira. Mas os olhos daqueles presentes estavam fixos nela, um misto de medo e compreensão começando a brotar. Alice olhou para a garotinha, que agora se mostrava inquieta. Ela não é quem você pensa, Alice. O aviso ressoou. Então a mulher do lago olhou diretamente nos olhos de Alice. Você não entende. Eu sou responsável por suas vidas, pela proteção deste lugar. Como ousa me desafiar? Lucas se aproximou, em seu olhar uma determinação apaixonada. Você está embriagada pelo poder, e isso está prestes a acabar. Com um movimento, a onda negra mergulhou em direção à mulher, que gritou de forma estrondosa. Ao invés de se dissolver, ela parecia se alimentar da treva. Mas no ápice da confusão, Alice teve um vislumbre. Os rostos no lago, refletidos em sua superfície, não eram apenas almas perdidas. Eram eco de suas memórias, de seu passado, de pessoas que ela tinha amado e perdido. A mulher do lago agora se mostrava como se fosse um ser distorcido, não só uma guardiã, mas uma criatura que havia aprisionado sua própria ancestralidade. Eu sou você! Gritou, e quando as palavras saíram, uma luz dourada brilhou em Alice. Você me quer para você? A revelação a atingiu como um soco no estômago. Era uma ligação de criação e destruição. Um ciclo que ela nunca queria reconhecer. Você está tentando me usar? A mulher do lago franziu a testa, sua voz se contorcendo em uma mistura de angústia e raiva. Você nunca se libertará, Alice. Estamos ligadas. E a cada palavra, a verdade começava a despedaçar-se. Alice percebeu que a escolha não era apenas entre libertar ou condenar. Era sobre aceitar quem realmente era. Neste instante intenso, a conexão que a mulher sempre tentou manter com ela não era de proteção, mas de uma manipulação profunda. O lago começou a tremer sob os pés de todos, um turbilhão que poderia arrastar todos com ele. Alice sabia que a luta não terminaria ali. Se você é eu, então temos um destino a decidir. A voz tremia, mas dentro dela, uma força crescente a envolvia. Assim, enquanto o tumulto aumentava, uma nova verdade brotou. A batalha entre luz e escuridão estava apenas começando. Alice olhou ao redor, os rostos iluminados pela luz da noite, e viu pela primeira vez não apenas a fachada da vila, mas a verdade que unia todos eles. O que aconteceria a seguir? Era um jogo arriscado e perigoso, e ainda havia tantos mistérios a serem desvendados. A única certeza era que tudo o que acreditavam até então poderia se desmantelar a qualquer momento. Alice estava paralisada. O lago girava diante dela como um pesadelo em tempo real, uma confusão de sombras e luzes que a deixava tonta. A voz da garotinha ainda reverberava em sua mente. Vocês não entendem. Esta vila é minha. O grito da mulher cortou o ar, a raiva ecoando como um trovão ameaçador. A água se agitou, formando ondas que pareciam querer engolir tudo ao seu redor. Alice se viu sufocando sob aquele poder avassalador.
Então, naquele instante, uma explosão iluminou o céu. Raios cruzaram como garras, e uma figura aparece flutuando sobre o lago. Era um homem, seu olhar intenso refletindo um desespero que ninguém jamais vira. Alice, a verdade não é o que ela diz, ele gritou. Sua presença era como um furacão, desestabilizando tudo. Aquele lago, ele não é só água. As almas que você vê estão aprisionadas, sim, mas não da maneira que você imagina. O coração de Alice disparou. Quem é você? O medo a consumia, mas a força daquela presença era reconfortante. Eu sou Lucas. Venho de longe para libertar aqueles que acreditam no que não entendem. Ele voou em direção à mulher do lago, confrontando seu poder. Você fez um pacto, e o preço foi mais alto do que você jamais poderia imaginar. Os vizinhos estavam em estado de choque, os murmúrios entre eles crescendo como um murmúrio coletivo, com olhos arregalados diante de tanta revelação. A garotinha olhou para Alice, sua face concentrada, enquanto a mulher do lago soltava um rugido de fúria. Você não pode deixá-los escapar. E ali, diante de todos, algo inesperado ocorreu. O lago começou a brilhar, não apenas em luz radiante, mas numa cor profunda e pulsante que parecia invadir cada canto do espaço. Então, de repente, uma onda negra e espessa emergiu da água, girando e se contorcendo como uma serpente. Alice ficou paralisada. Na verdade, Alice, essa mulher não é só uma guardiã. Lucas gritou, sua voz firme contra a agitação. Ela é a fonte do mal que ecoa por esta vila. Sua mãe fez o pacto, mas não foi só para proteger, foi para condenar. Um silêncio mortal tomou conta, cortado apenas pelo som da água borbulhante. Alice sentiu o coração na garganta. A figura da mulher do lago começou a se agitar, sua forma agora revelando não só dor, mas uma essência cruel. Você não sabe o que diz, Lucas. Isso é uma mentira. Mas os olhos daqueles presentes estavam fixos nela, um misto de medo e compreensão começando a brotar. Alice olhou para a garotinha, que agora se mostrava inquieta. Ela não é quem você pensa, Alice. O aviso ressoou. Então a mulher do lago olhou diretamente nos olhos de Alice. Você não entende. Eu sou responsável por suas vidas, pela proteção deste lugar. Como ousa me desafiar? Lucas se aproximou, em seu olhar uma determinação apaixonada. Você está embriagada pelo poder, e isso está prestes a acabar. Com um movimento, a onda negra mergulhou em direção à mulher, que gritou de forma estrondosa. Ao invés de se dissolver, ela parecia se alimentar da treva. Mas no ápice da confusão, Alice teve um vislumbre. Os rostos no lago, refletidos em sua superfície, não eram apenas almas perdidas. Eram eco de suas memórias, de seu passado, de pessoas que ela tinha amado e perdido. A mulher do lago agora se mostrava como se fosse um ser distorcido, não só uma guardiã, mas uma criatura que havia aprisionado sua própria ancestralidade. Eu sou você, gritou. E quando as palavras saíram, uma luz dourada brilhou em Alice. Você me quer para você. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Era uma ligação de criação e destruição, um ciclo que ela nunca queria reconhecer. Você está tentando me usar. A mulher do lago franziu a testa, sua voz se contorcendo em uma mistura de angústia e raiva. Você nunca se libertará, Alice. Estamos ligadas. E a cada palavra, a verdade começava a despedaçar-se. Alice percebeu que a escolha não era apenas entre libertar ou condenar. Era sobre aceitar quem realmente era. Neste instante intenso, a conexão que a mulher sempre tentou manter com ela não era de proteção, mas de uma manipulação profunda. O lago começou a tremer sob os pés de todos.
um turbilhão que poderia arrastar todos com ele. Alice sabia que a luta não terminaria ali. Se você é eu, então temos um destino a decidir. A voz tremia, mas dentro dela uma força crescente a envolvia. Mas antes que pudesse entender as implicações da sua escolha, um estalo ressoou, como se o próprio tempo estivesse se quebrando. Todas as almas presas no lago começaram a gritar em uníssono. As vozes se elevaram, uma mistura de raiva, medo e tristeza, ecoando como uma fatídica sinfonia. E dentro dessa cacofonia, Alice ouviu um sussurro familiar. É hora de reverter o pacto, Alice. Apenas um nome ecoou. Teresa. A voz era da sua avó. O choque atingiu Alice como uma onda gelada. A avó havia sido a guardiã antes, a verdadeira guardiã, e agora estava no meio de tudo. A mulher do lago rugiu de fúria, e a revolução das águas tornou-se incontrolável. Você não pode confiar na Teresa. Ela quer tudo para si. Então a verdade se deu. Havia uma conspiração que se estendia por gerações, uma trapaça que unia a vila de um jeito que nunca poderia ter imaginado. Cada presença ali, cada segredo que se entrelaçava, estavam finalmente se despedaçando. Com um movimento violento, a luz dourada envolveu a presença de Teresa, e a figura da avó começou a se materializar do fundo do lago. Uma conexão que desvendava o passado e colocava Alice no centro de uma batalha ancestral. Você precisa ser forte, Alice. A escolha é sua, e agora, mais do que nunca, você deve decidir quem realmente é. Teresa gritou, enquanto a luz se intensificava. A própria essência da vila parecia estar em jogo, e a torcida ansiosa se transformava em um clamor de desespero. O que sempre esteve oculto agora ameaçava explodir em uma verdade devastadora. A tensão crescia, e a realidade em volta de Alice começava a se desfazer. Não apenas a luta entre luz e escuridão estava. Enquanto a luz se intensificava e a sombra se contorciam, um mistério profundo pairava no ar. Quem realmente era Alice e o que isso significaria para todos os que dependiam dela? Alice respirava fundo, sentindo o peso do passado e do presente colidirem dentro dela. É hora de reverter o pacto. A voz de sua avó Teresa ecoou, vibrando com sabedoria e amor, enquanto se materializava no fundo do lago. O brilho dourado que emanava dela iluminava todos ao redor, e por um instante a escuridão que envolvia a mulher do lago hesitou. Com uma determinação renovada, Alice sentiu a força da ancestralidade pulsar através dela. Liberte-se, Teresa. Juntas podemos acabar com isso. A conexão se formou e, um momento de poder, ela sentiu que sua avó e sua mãe estavam ali com ela, rolando para resolver o que havia não só na história da vila, mas também em suas próprias almas. A mulher do lago gritou, sua angústia agora visível em cada curva de seu rosto. Vocês não têm ideia do que é. Ela se contorceu e a água ao redor começou a agitar-se, quase ociosa para engolir tudo. Nós entendemos o suficiente. Lucas cortou o ar com suas palavras. A vilã sempre foi essa conexão de dor. Estamos prontos para mudar. E naquele momento, todos os presentes puderam ouvir as vozes dos antigos, as almas aprisionadas, clamando por liberdade. Cada murmúrio montou uma onda poderosa, e a luz começou a arrebatar as correntes que prendiam as almas ao lago. Alice assistia, enquanto os ecos do passado se tornavam mais vibrantes. Algumas figuras reconhecíveis se materializando entre as joias do fluxo da água. Então, em uma reviravolta inesperada, as figuras de sua mãe e de Teresa juntaram-se a ela. Esse é o seu momento, Alice, exclamou sua mãe, seu tom firme e amoroso. Alice sentiu cada pedaço de sua dor, cada fragmento de desapontamento e cada corrente que a vinculava àquele lago. E em um ato de coragem, ela gritou, eu escolho a liberdade.
O poder em sua voz reverberou através do espaço, como um trovão que estremece o chão. Com isso, a luz dourada começou a brilhar intensamente, e na frágil luminosidade, a mulher do lago começou a se desvanecer, suas feições distorcidas se suavizando. Eu só queria proteger, ela murmurou. Enquanto uma sombra de compaixão tentava quebrar a máscara de fúria que sempre carregou. O lago agitou-se e, com um último grito de desespero, a mulher desapareceu em uma nuvem de fumaça e água, levando as correntes com ela. A paz finalmente passou pelo lago, suas águas agora calmas e brilhantes como um espelho. Está feito, Lucas suspirou, aliviado. Todos começaram a liberar a respiração que estavam segurando, o calor da libertação abrindo espaço para um novo amanhecer. Alice olhou para sua mãe e sua avó, lágrimas queimando seus olhos. Obrigada por sempre estarem comigo. E enquanto elas a abraçavam, sentiu que o peso de gerações de tristezas tinha sido aliviado. Os vizinhos, antes apavorados, se aproximaram. Ilhares de gratidão e ternura trocavam entre eles. A vila havia sobrevivido. E agora poderia finalmente começar a se curar. Vamos reconstruir tudo isso juntos, Alice declarou, olhando para todos. Agora somos mais do que apenas vizinhos. Somos família. Mas no fundo do coração, uma faísca de dúvida ainda persistia. O lago, agora pacífico, ainda guardava segredos que poderiam estar apenas esperando para serem revelados. A nova história ainda estava por vir, e antes que qualquer um pudesse respirar aliviado, uma sombra fugaz passou pela superfície do lago, um sussurro pela brisa. Isso não acabou. E assim, enquanto o sol se punha, uma nova era começava na vila de Luar do Lago. Mas as respostas que todos buscavam ainda estavam por vir. Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos trazer. O momento é agora, então esmague o botão de like para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho emocionante. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa nova fase da nossa história. Não esperem nem mais um segundo para apoiar o canal. Sua participação é fundamental.